Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está nos assistindo no primeiro decálogo do NUPED da UFVJM. Agradecemos mais uma vez a presença de vocês, né? E a gente, nesse dia de hoje, vai estar rediscutindo a mestiçagem a partir desse intelectual brasileiro, desde 1985, uma vez que esse autor, o Kapengele Munanga, ele nasceu na República Democrática do Congo, onde se graduou em Antropologia Social e Cultural, mas desde 1985 ele foi considerado naturalizado brasileiro e desde então tem contribuído muito para as discussões étnico e raciais do nosso país. Kapengele Munanga se formou pela universidade entre 1964 e 69, e nessa universidade ele iniciou sua carreira acadêmica como professor assistente, né? Em 1969 recebeu o bolsa de estudos do governo belga para iniciar seus estudos de pós-graduação na Universidade Católica de Louvain, em Bélgica, onde permaneceu até 1971. Nesse tempo, foi pesquisador do Museu Real da África Central de Tervuren, em Bruxelas, onde se especializou em estudo das artes africanas e tradicionais. Esse acúmulo tem trazido para o Brasil uma reflexão crítica importante e nos mostrando o quanto que a arte nos fala e fala sobre a cultura e sobre a experiência negra no mundo. No entanto, por questões relacionadas à ditadura militar do seu país, instalados naquele exato momento, ele teve que voltar sem terminar o seu doutorado. Entre os anos de 1975 e 1977, com bolsa concedida pela Universidade de São Paulo, ele, enfim, conseguiu concluir o doutorado na USP, no curso de Ciências Humanas, na área de concentração em Antropologia Social, onde ele foi professor até o final da sua carreira. Ele foi professor visitante também na Escola de Sociologia da Política de São Paulo, na Universidade Cândido Mendes, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal, na Universidade do Estado de Mutende, em Maputo, em Moçambique, e foi professor associado à Universidade de Montreal, no Canadá, entre 2005 e 2010. É um homem de uma carreira invejável, e a gente tem muito orgulho de ter Kapengele Munanga dedicando seus pensamentos, suas reflexões críticas sobre o Brasil, e nesse exato momento nos ajudando a pensar sobre a mestiçagem, que é um ponto ainda muito a se discutir na experiência negra no nosso país. Nessa universidade, no Canadá, ele ministrou seminários onde, além de orientar projetos de mestrado, tese de doutorado, na Faculdade de Ciências das Religiões, ele fez parte de uma das maiores carreiras acadêmicas, já como professor efetivo, né, na Universidade de São Paulo, onde esteve desde 1980 até 2012, quando conseguiu o seu título de professor titular, atuando principalmente na área da antropologia da África e da população afro-brasileira. Kapengele Munanga é um afro-brasileiro, é um personagem importante na história das relações étnico-raciais no nosso país e tem muito a nos ensinar. Rediscutindo a mestiçagem, traz à tona algo que o movimento social e algo que a brasilidade tende a não pensar e a não refletir. Porque me parece que ainda é um gargalo pensar no mestiço brasileiro. Ora, o movimento social negro quer trazer o mestiço para o entender como negro, ora, a elite branca quer esse mestiço também para poder fortalecer os seus privilégios nessa nossa sociedade contraditória. Enfim, a mestiçagem no Brasil ainda não é um tema fechado, ainda nos causa arrepios e também muitos pontos de reflexão. O que nós pretendemos nesse decálogo, a partir da obra do Kapengele Munanga, rediscutindo a mestiçagem, é dar continuidade nessas reflexões, de lançar pensamentos críticos e mais perguntas sobre esse público que ainda hoje está aí articulando, né, essas duas polaridades entre o preto, negro, africano, pobre e a elite branca. A elite não, né? O povo abastardo branco, que em sua maioria é uma minoria, mas que fica recrutando desse público que muitas vezes se parece muito mais culturalmente, economicamente com os mais escuros do que com os mais brancos, mas que tem o passaporte da cor, né? E pensar em rediscutir a mestiçagem é a gente dar continuidade às reflexões críticas sobre as relações étnico-raciais no Brasil, e é o que nós estamos propondo aqui nesse dia, com a leitura do Kapengele Munanga. Eu quero convidar você que nos assiste a
a olhar o que já foi feito, né, a assistir os outros episódios do Decálogo do NUPED e a acompanhar os próximos que virão. Então fiquem atentas, fiquem atentos, para que vocês possam estar com a gente acumulando um pouco mais sobre a história brasileira e refletindo, assim como o Kapengele Munanga, a rediscussão dos temas que parecem estar dados, mas que ainda não estão totalmente dados, não. É uma seara de disputa, é uma arena ainda de muitas reflexões que precisam ser feitas, e a gente espera contribuir para que o entendimento das relações étnico-raciais no Brasil consiga ficar um pouco mais nítido aos nossos olhos, e a gente consiga se entender um pouco melhor. E não dá para entender a história do Brasil sem entender a história do negro. E não dá para entender a história do negro sem compreender essa população que é a população mestiça. A ambiguidade, ela faz parte do processo de reflexão no nosso país, mas compreender ela nos dá mais suporte para poder entender quem somos. Somos um país negro? Somos. Somos um país mestiço? Somos. De que maneira que a gente consegue fazer com que essas identidades nos fortaleçam ao invés de nos separar? Fica aí algumas das provocações iniciais e espero que vocês consigam entender um pouquinho da obra do Kapengele Munanga nesse decálogo que a gente está abrindo hoje. Vem com a gente. Boa tarde a todas e todos. A quinta versão do Rediscutindo a Mensagem no Brasil, Identidade Nacional versus Identidade Negra, é a versão revista e ampliada 20 anos após a primeira impressão, em 1999. Logo no prefácio, o Kapengele nos traz que, numa sociedade hierarquizada como a brasileira, todos encontram dificuldades para mobilizar seus membros em torno da luta comum para transformar a sociedade. Logo em seguida, ele questiona. A união faz a força, é tão velho como a humanidade, né? Então, de onde vêm as dificuldades para para conseguir mobilizar a sociedade em torno dessa luta, né? A resposta, não dada pelo Munanga, né, mas que fica implícita, é que se estaria um velho ditado, né, que é o dividir para conquistar. E nisso, seguindo na leitura do livro, na construção dessa nova consciência, passa também a questão da autodefinição, e essa identidade é sempre um processo. Segundo o Munanga, a grande explicação para dificuldades que os movimentos negros encontram e terão de encontrar não está na incapacidade de natureza discursiva, organizacional ou outra. Está nos fundamentos da ideologia racial elaborada a partir dos séculos XIX e meados do século XX, pela elite brasileira. Apesar do processo de pensamento físico da sociedade ter fracassado, seu ideal inculcado através de mecanismos psicológicos ficou intacto no inconsciente coletivo brasileiro. E nisso é importante a gente frisar essa questão da ideologia racial, pois isso perpassa toda o histórico, né, da mestiçagem no Brasil. O conceito e história da mestiçagem e as ambiguidades do conceito, né? O que significa ser branco, preto, amarelo ou mestiço? Para o senso comum, essas denominações parecem resultado de evidência e recobrir realidades biológicas que se impõem por si mesmas. Mas trata-se de categorias herdadas da história da colonização. São, para Munanga, uma manipulação do biológico pelo ideológico. A mensagem na história da humanidade, ela vem desde as pré-invasões e colonização europeia, né, antes aqui no Brasil. Mensagem é um fato antigo, tanto quanto o Egito Antigo, através do intercâmbio e invasões que aconteceram por lá, na Grécia Antiga e na Roma também, por razões políticas e razões diversas, né? Mas não era uma questão como vemos hoje, antes, né, das invasões e do iluminismo. A mensagem na história do pensamento, aí aqui, né, isso pelo Munanga, e eu trago um parêntese aqui, na história do pensamento ocidental, né? Durante o iluminismo, vários filósofos debruçaram sobre a questão da mensagem, dando início ao que hoje denominamos de racismo científico. Aí, nesse científico, a gente também pode usar o cientificismo, pois há mais ideologia do que evidências, né? E isso influenciou enormemente a mensagem no pensamento brasileiro. Como acontece geralmente na maioria dos países colonizados, a elite brasileira, no fim do século XIX e início do século XX, foi buscar seus quadros de pensamento na ciência europeia ocidental.
tida como desenvolvida para não poder apenas se teorizar e explicar a situação racial do seu país, mas também, sobretudo, propor caminhos para a construção de nacionalidade, tida como problemática por causa da diversidade racial. Dentre os pensadores da formulação e formação da identidade nacional, eu destaco o Alberto Torres, que se diferencia dos demais pensadores da identidade e unidade do pensamento nacional, que em geral dão características mais inatas às raças e parte de um determinismo biológico derivado e que deriva um forte racismo antinegro. O Alberto Torres ele elabora que o grande problema nacional não está na diversidade racial, mas sim na inadequação entre a realidade do país e as instituições tomadas de empréstimos das nações antigas, que resulta na alienação da realidade nacional. Outro que se destaca também nesse pensamento, na construção desse pensamento sobre a mestiçagem, é o Gilberto Freire, que é um dos nomes mais influentes até hoje, né, na construção do mito da democracia racial e convivência harmoniosa entre indígenas, negros, brancos e mestiços. Obrigado, e essa é a minha primeira contribuição. Boa tarde a todos. Quando a gente fala da ambiguidade da raça, a gente espera um assunto pronto, né, para a gente compreender. Só que é impossível compreender algo que divide opiniões. Umas pessoas defendem a mestiçagem como algo positivo para a questão racial, outras pessoas defendem que é algo negativo. E eu acredito que a gente tem que estudar os dois lados, ver as duas opiniões. Quando a gente fala da mestiçagem como mecanismo de aniquilação da identidade negro-afro-brasileira, a gente tem que pensar a mestiçagem de uma forma que a gente consiga analisar o que a mestiçagem vem propondo para o movimento negro ao longo dos anos, né? Karl Degler, no seu livro Nem Preto Nem Branco, ele discute isso. E aí ele fala que as relações sexuais, elas não produzem necessariamente um abrandamento da atitude de animosidade racial. Entretanto, quando os senhores começaram a se casar com as mulheres negras e principalmente começaram a ter relações afetivas com elas, isso acaba criando uma animosidade com a questão racial, porque isso cria a ampla mestiçagem. Quando eu falo em ampla mestiçagem, eu estou falando o quanto que isso contribui para a questão racial no Brasil, só que não é de forma positiva. Porque em um dado momento, a maioria das pessoas eram libertos, filhos de senhores, eles tinham benefícios que tinham um certo status, que não era o mesmo status e o mesmo benefício que os filhos brancos, né, legítimos. Porém, eles tinham um certo status e o fato dos mestiços terem um grau de, não é facilidade, um grau de... Eles podiam circular onde os negros retintos não podiam, eles tinham algumas facilidades, isso diminui o sentimento que a gente tem de... eles não viam mais o negro retinto como companheiros, como um grupo, né? Tem um estudo que foi feito, que ele fala que em 1872, os mulatos constituíam 32% dos escravos, enquanto os homens livres eram 78% em todo o Brasil. Isso é um estudo de Horácio Nogueira, e foi um estudo feito aqui em Minas Gerais, na obra Relações Raciais no município de Itapetininga, e ele fala assim, a comparação entre Estados Unidos e Brasil. Nos Estados Unidos tem uma linha tênue, uma linha de cor, que divide o branco e o não branco, enquanto no Brasil não tem essa linha. Porque no Brasil, ele fala que a função da mestiçagem mais ampla
ela tinha preocupação no campo maior do que se podia expressar. No Brasil, os homens, os senhores, eles tinham muito mais preocupação em libertar seus filhos, né? Seus filhos de cor. E aí, aqui eu trago um dado importante, fala o casamento e ainda mais o concubinato do proprietário de terras e mulheres negras e mulatas, dizia um relatório de Minas Gerais em 1805, torna livre 1/3 da população. E nas palavras, repetindo as palavras do texto, fala, sem fornecer meios para sua manutenção, sem ensinar-lhes bons hábitos, e eles têm a ideia louca de que pessoas livres não precisavam trabalhar. Entretanto, os mestiços libertos, eles eram a maioria filhos dos senhores, donos de terras e de fazendas. Supondo que a maioria dos pais tinha uma posição de poder, eles tinham alguma facilidade, algum poder na sociedade, e isso influenciava e interferiu na criação dos filhos. E o fato de os mulatos terem um tratamento diferenciado, isso fazia com que a maioria deles entrassem na categoria dos libertos e contribuía para o enfraquecimento do sentimento de solidariedade entre eles e os negros. Os mulatos não tinham solidariedade com os negros porque eles não se viam como iguais. Eles não sentiam que eram o mesmo povo. Porque no Brasil, nos Estados Unidos, os pais não tinham tanta preocupação com os filhos, eles não tinham os filhos de cor, né? E aí a gente vê a ideia de que no Brasil a questão da mestiçagem foi muito mais aceita. A ideia de que tinha um lugar para o mestiço na sociedade. E aí, Caldegler, ele conclui a diferença entre as relações no Brasil e nos Estados Unidos. Ele fala que a única diferença é o papel atribuído ao mulato. Porque nos Estados Unidos também tinha mestiçagem, também tinha um mulato. Não há em nenhuma sociedade que teve escravidão, nenhuma sociedade escravocrata, uma sociedade que não tenha tido um número alto de mestiçagem. E aí ele fala que o fato de aceitar o branqueamento, que é uma maneira de dizer que o mulato tem um lugar especial na sociedade, tem como consequência a redução do descontentamento da raça. Os filhos de negros, eles sendo com pessoas brancas, né, os mulatos, eles tinham uma possibilidade de se envolver com pessoas brancas e ter filhos ainda mais brancos e branquear a família e talvez não viver situações que os seus descendentes retintos viveram, né? E aí, eu falo aqui a questão dos Estados Unidos também, de operacionalizar a mestiçagem, por causa que a polarização dos Estados Unidos sendo apenas branco e não branco, ela foi no início da defesa racial da escravidão, que ela foi baseada na inferioridade racial dos negros. No Brasil, houve uma maior abertura, até mesmo pela necessidade da mão de obra, porque o mestiço ele foi colocado para trabalhar tanto na polícia, né, na área militar, quanto no mercado. E aí, eu cito Marvin Harris, que ele fala, pensa que a formação do grupo de mestiços no Brasil se deve ao fato de que os senhores de escravos não tinham outra alternativa para executar funções econômicas e militares, senão em criar uma classe livre de mestiços. Porém, eles eram livres, mas jamais igualados à classe branca. E aí, eu faço um comentário apenas sobre a questão de como o mulato ele pode transitar entre as raças, quando convém ele ser negro e quando convém ele
a se misturar na classe não negra. A explicação de Marvin para isso é o nascimento de uma classe intermediária de mestiços, e ele fala que essa classe intermediária ela é de ordem demográfica, porque não havia suficientes brancos para ocupar determinadas posições na sociedade. E aí eu questiono um pouco a questão demográfica, porque na sociedade, da mesma maneira que o desequilíbrio demográfico entre os sexos no seio do grupo escravista explica historicamente a intensidade da miscigenação no Brasil. O elemento central para distinguir o modelo americano racial nos Estados Unidos e no Brasil, ele se dá na origem do mulato ser um tipo socialmente aceito. Mulato poderia transitar em lugares onde o negro retinto era barrado, onde ele não era aceito e onde ele não tinha liberdade de permanecer. Eu cito Horaci Nogueira, que ele fala que no Brasil, quando ele fala da zona de intermediária no Brasil, era uma zona fluida, vaga, que flutua entre certo ponto ao sabor do observador. Cabe muito mais saber a questão do mulato, quem está o observando, que vai julgar se ele é negro ou se ele é mulato. E há outras questões que interferem na opinião do observador, como a questão social do mulato, o curso superior, o carro que ele anda, o padrão de vida que ele tem. E aí a gente vê que essa questão do passe livre que o mulato tem para transitar em espaços que é negado ao negro retinto, isso acaba enfraquecendo, privando o mulato e também o negro de conquistar o seu próprio espaço, porque tanto o mulato quanto o negro retinto ocupam o espaço de excluídos da sociedade e que poderiam juntamente criar um novo espaço, reivindicar direitos e mudar a situação. Mas não é sempre que ao mulato convém a questão racial, porque ele pode transitar, né? Ele pode ter uma maior liberdade na sociedade, ser mais aceito do que o negro retinto. E aí, quando eu falo sobre a questão da mestiçagem contra pluralismo, a mestiçagem foi articulada no Brasil no final do século XIX, início desse século, só que ela pensada tanto biologicamente, que é a miscigenação, quanto ela na forma cultural, que é o sincretismo cultural, em nenhum momento ela foi pensada de acordo com uma outra situação que não fosse uma sociedade unirracial, que não fosse uma sociedade unicultural. Porque a todo momento foi pensado que, sendo uma sociedade unirracial, copiando o estilo patriarcal familiar europeu e permitindo apenas que outras culturas e outras sociedades fossem acopladas àquela sociedade, a cultura do branco, e ela deveria ser assimilada por todas as raças e suas respectivas produções culturais. E aí a gente subentende nesse momento a questão do genocídio e do etnicídio, porque tudo que era diferente, ele não era aceito. Tudo que era plurirracial, ele era negado. E a partir do momento que você cria um modelo europeu totalmente diferente do que a gente tem, que é uma sociedade totalmente diversa, né, diversificada, é muito mais para excluir a maioria, porque a maioria da sociedade não se adequa a uma sociedade estruturada europeia. E aí é importante falar que na década de 70,
o militante intelectual Abdias do Nascimento, ele, só fazendo uma observação, o Abdias do Nascimento, ele se intitula porta-voz do povo afro-brasileiro, afrodescendente. E aí ele começa a falar que vem surgindo pela primeira vez a ideia de um Brasil que seria consolidado como uma sociedade plurirracial. A proposta de Abdias do Nascimento é que fosse uma sociedade que se adequasse a todas as raças e todas as culturas, e toda a diversidade fosse aceita. E aí Abdias ele fala que o Brasil escravocrata, ele herdou de Portugal a estrutura patriarcal, cujo preço foi pago pela mulher negra. E aí ele fala que foi prostituída e impedida de constituir uma família estável. E a questão da erotização da mulher negra e da sexualização da mulata. E Abdias cita um ditado popular que, de certa forma, resume esse pensamento. Ele fala que a mulher branca é para casar, a mulher negra para trabalhar e a mulata para fornicar. E aí a representação da mulata sensual e erotizada, ela encontra muita força e muita base no imaginário coletivo brasileiro, principalmente por causa das obras eruditas da literatura. E aí a gente cita vários trechos de música, de samba, de pagode, de livros, né, onde a mulher ela é sexualizada e onde esse estereótipo da mulher negra, né, ser desvalorizada e ser preterida se justifica pela questão racial e por toda a trajetória que a mulher representa na questão do racismo. E aí, além da questão racial da mulher, de como ela é vista, a gente fica pensando na questão do branqueamento, ela traz também um dano muito mais perverso. Porque quando você erotiza uma mulher, o dano é externo. É o outro dizendo como a mulher como ela é vista. Mas quando você internaliza isso para o ser humano, você vê casos como, na literatura brasileira, você vê pessoas como Machado de Assis, Gregório de Matos, que são pessoas, Lima Barreto, que eram intelectuais negros, famosos, conhecidos, que tinham poder de mudar a história, tinham poder de fortalecer o movimento negro. Entretanto, eles não se reconheciam como negros. Eles eram negros que eram vistos como brancos por estar em ambientes, né, totalmente brancos e por ocupar lugares que outros negros não ocupavam. Eu tomo a liberdade de citar o que o Joaquim Nabuco e José Veríssimo, o que eles falam sobre a morte de Machado de Assis. E eles falam: mulato foi de fato grego da melhor época. Eu não teria chamado Machado de mulato, e penso que nada lhe doeria mais do que essa síntese. Rogo-lhe que tire isso quando reduzir os artigos a páginas permanentes. A palavra não é literária e é pejorativa. Basta ver-lhe a etnografia. O Machado, para mim, era um branco, e creio que por tal se tomava. Quando houvesse sangue estranho, isso em nada afetava a sua perfeita caracterização caucásica. Quer dizer, eram homens que ficavam ofendidos quando eram chamados de negros.
E aí eu penso que não importa o carro que a gente ande, a roupa que a gente vista, o nosso grau de intelectualidade. A questão de reforçar, né, que o mulato continua sendo o negro. Minha contribuição é essa. No capítulo Mestiçagem como símbolo da identidade brasileira, é importante a construção que vai ser feita a respeito dos impactos que é construído acerca da ideia da mestiçagem, principalmente como artimanha na construção de uma identidade que visa objetificar uma cultura, uma identidade, uma estrutura, através de uma tentativa de superioridade branca. Para tanto, logo no início, trago as visões do Darcy Ribeiro e a crítica a respeito da visão que o Darcy vai construir desse povo brasileiro acerca da mestiçagem e do conceito de monerização que ele vai utilizar. Logo no início, abre aspas, ele diz o seguinte, que devido ao processo da colonização existente entre as culturas indígenas e africanas, nasce, então, um novo. Aí, neste novo, nas palavras utilizadas aqui do Darcy Ribeiro, ele diz o seguinte, um novo porque surge como uma etnia nacional, diferenciada culturalmente de suas matrizes fundadoras, fortemente mestiçagem, desanimada por uma cultura sincrética, singularizada, pela redefinição de traços culturais delas orindos. Também novo, porque se vê a si mesmo e é visto como uma gente nova, um novo gênero humano, diferente de quantos existiam. E a partir desta visão desse novo, da construção do mestiço, há uma busca constante por parte dessa branquitude em cerca de silenciar. E silenciar na ideia de utilizar até mesmo as contradições que ele vai buscar do mestiço como tentativa de branqueamento e tentativas de silenciar as histórias e as manifestações de suas identidades. Ao longo do capítulo também, Munanga nos aponta acerca das contradições existentes que o Darcy apresenta no seu livro e a crítica que ele faz da ideia de que o processo de classe versus raça, principalmente no caso que ele aponta do Santa Rosa, que no processo da incorporação dele na arte, há um branqueamento para justamente atender os status quo dessa elite, e a tentativa de não trazer a sua representação e sua identidade. Logo, ele critica a visão também do Darcy Ribeiro em trazer a tentativa de monerização de uma categoria existente. E, para tanto, ele traz ao longo da trajetória desse capítulo a passagem do Abdias Nascimento, em que o Abdias vai caracterizar a mestiçagem brasileira como genocídio deliberado para exterminar fisicamente a população negra, portanto, um crime, um pecado, no sentido dessa utilização pelos moldes europeus, principalmente advindos aí, sobretudo, das discussões já feitas no capítulo anterior, da construção do século XIX sobre a visão de raça. E já pontuando para a última parte do capítulo, ele diz assim, que no Brasil, onde a ênfase está na marca da cor combinada à miscigenação, a situação sociocultural dos indivíduos, as possibilidades de forma de uma identidade coletiva, aglutina negros e mestiços, ambos discriminados e excluídos, ficam prejudicados. E a partir disso que ele discute no seu próximo capítulo sobre as construções das políticas afirmativas e como que essas discussões elas foram importantes de serem feitas, mas ele traz as ideias de oposição que vão ser das políticas afirmativas, principalmente para forjar aí
uma oposição existente entre cotas sociais e cotas raciais, justamente para manter o status quo. E aí, além disso, ele fala sobre a importância, né, existente em se discutir essas políticas ao longo do processo histórico, e de como que a elite, para não perder seu status, ela tenta fragmentar essas lutas ou forjá-las dentro do processo da construção racial existente. Essas são as passagens mais interessantes da gente pensar numa discussão ainda mais ampla acerca da importância desse texto neste contexto. Boa tarde a todos. A obra Rediscutindo a Mestiçagem, ela nos mostra que a mestiçagem ela era vista como algo importante a ser implantado no Brasil, e tendo como principal objetivo final a realização do branqueamento do povo brasileiro. E com todo esse projeto, né, o Brasil ele é o país mais colorido do mundo racialmente e o mais mestiço do mundo. Porém, esse projeto de branqueamento, que foi sustentado pela elite ideológica, essa elite, ela via no branqueamento uma solução para as mazelas raciais, mas, ao que tudo indica, ela não teve todos os seus objetivos atingidos, não. E quais são os motivos que nos permitem afirmar que o projeto de branqueamento não obteve o sucesso esperado, o sucesso almejado? Primeiro, porque o projeto ele foi abandonado, e segundo, porque houveram resistência das pessoas em relação às uniões interraciais. E como houveram essas resistências, nem todos os mestiços e mestiças eles teriam a chance de encontrarem parceiros sexuais mestiços e brancos que lhes dariam filhos mestiços, né, que seriam futuros candidatos ao branqueamento. Porém, mesmo esse projeto de branqueamento, ele não tendo se concretizado, a mestiçagem ela vem causando grandes prejuízos aos negros no Brasil. E assim eu encerro aqui a minha pequena participação. Boa tarde. Dando continuidade às reflexões dos capítulos, de tópicos, ideias trazidas pelo Munanga nessa obra, Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil, é importante a gente lembrar que essa obra, né, ela foi reeditada agora em 2020, e aí o Munanga ele faz algumas atualizações, né, e traz outros debates, né, considerando que a primeira edição é de 99, 20 anos depois muitas coisas aconteceram, né, para o mal ou para o bem, muitas coisas aconteceram em relação a essa temática étnico-racial. E aí ele acrescenta esse capítulo, que é o último capítulo, chamado de Mestiçagem e Políticas Afirmativas no Brasil do século XXI, né? Ele escreve a primeira edição em 99, e aí, daí em diante, muitas coisas aconteceram. A Nilma Lino Gomes, que faz a apresentação dessa quinta edição, ela chama atenção que nesse período, aí, principalmente de 2000 a 2016, a gente tem algumas mudanças, né, extremamente importantes para a luta do movimento negro. Entre essas mudanças, a gente tem, né, a Conferência de Durban, de 2001, na qual o Brasil, como país signatário, ele assume, né, ele reconhece o racismo no Brasil e se compromete a criar mecanismo de combate a essas práticas racistas. A gente tem, né, esse redirecionamento do movimento negro, que deixa de ser apenas uma luta
de denúncia, mas começa a pautar, né, aquilo que é importante, e essas pautas, elas vêm principalmente através da educação. Entre essas pautas, a gente tem as políticas de ações afirmativas, né, que vai culminar na aprovação da Lei 12.711 de 2012, que foi ratificada pelo Supremo Tribunal como dando essa legitimidade, né, para a lei, a chamada lei de cotas, que não é só isso, a gente sabe disso. E aí esse capítulo, o Munanga, ele traz, né, ele vai se dedicar principalmente a responder às várias críticas que são impetradas contra, né, aqueles que defendem a política de ações afirmativas, e especialmente aquelas críticas raivosas que são direcionadas contra ele, né? E aí ele vem trazendo principalmente, ele aponta, ele dá nome, eu achei muito interessante, que ele dá nome, quem são esses críticos, quais são os canais através dos quais eles se manifestam, e aí o Munanga, ele vai respondendo pontualmente e desconstruindo, desvelando todo esse discursos, né, que são construídos para desqualificar a luta do movimento negro e a fala de um intelectual negro, né? Esses são os pontos que ele traz aqui nesse capítulo. No primeiro ponto, né, que ele fala sobre mestiçar o discurso contra as políticas afirmativas, né, ele vai mostrando quem são essas pessoas que falam contra as políticas de ações afirmativas e ressaltando, inclusive, que são intelectuais que construíram suas carreiras acadêmicas principalmente através, né, construindo o negro como objeto de pesquisa, né, que tem as questões raciais como objeto de pesquisa, e são esses intelectuais que se levantam contra as políticas de ações afirmativas. E aí ele vai desconstruindo todo esse discurso, inclusive dizendo, né, que a mestiçagem, por isso que ele traz esse capítulo, porque a mestiçagem nesse contexto, ela é reatualizada, e ele diz que essa reatualização da defesa da mestiçagem, né, feita por esses intelectuais, né, que representam essas camadas privilegiadas da sociedade, nada mais são como meios, né? Essa defesa da mestiçagem nada mais é como meio de manter o status quo, que é o privilégio das elites brasileiras que não aceitam, né, compartilhar a riqueza produzida no país. E aí, o outro ponto que ele fala é sobre a mestiçagem e as fraudes das vagas para cotistas, né? Que quando se faz uma proposta de uma política de ações afirmativas, é natural criar mecanismos de controle, né? Justamente para se evitar fraudes. E aí, quando as universidades, né, que implementam, antes, inclusive, da aprovação da Lei de Cotas de 2012, essas universidades, elas criam as comissões de verificação das autodeclarações, né? Vamos lembrar que a primeira universidade que implementa as políticas de cotas no Brasil é a UERJ em 2001, né? Então, se criam essas comissões de heteroidentificação, porque naquele momento era a autodeclaração que era o passe para você reivindicar essa vaga como negro, né, como pardo, né? E aí, esses que são contrários às ações afirmativas desde o início, né, eles classificam essas comissões de heteroidentificação como tribunais raciais, né? E qual é o objetivo deles classificar essas comissões de tribunais raciais? Primeiro, é o objetivo de deturpar, né, esse discurso, essa prática, né, que foi criada pelo próprio movimento negro e confundir a sociedade brasileira, né? E aí o Munanga, ele diz que isso beira o mau caratismo, que estou usando aqui as minhas palavras, aí não uso esse termo, mas isso beira o mau caratismo quando você tenta comparar essas comissões para poder evitar essas fraudes dentro da universidade,
né, e garantir que as pessoas que realmente são dignatárias desse direito possam acessar, quando elas são comparadas ao tribunal do nazismo, por exemplo, aos tribunais raciais nazistas, ao tribunal da Inquisição, qual é o objetivo dessas pessoas? Né? É deturpar e confundir a sociedade brasileira, e nada mais é do que não querer que se mexa nos seus privilégios. E o último ponto que ele traz para a gente é um ponto assim, que eu acho que gera bastante debates e polêmicas, que é da mestiçagem e o colorismo, né? No qual ele fala que no Brasil, comparando aos Estados Unidos, que essa ideia de que no Brasil o nosso racismo é de marca e não de origem, né? E por a gente ter essas diversas possibilidades de nos classificar a partir da cor da nossa pele, e aí ele diz que isso faz com que se fragmente a luta, né, do movimento negro, porque se divide, né, essa sociedade racialmente estabelecida e é uma sociedade racialmente hierarquizada, né, isso faz com que as pessoas queiram se aproximar o máximo possível daquele grupo étnico-racial, né, historicamente construído como superior, né, de não querer se associar àquele que é considerado inferior. Então, isso faz com que as pessoas fragmente essa luta, né, dentro do movimento negro, e isso pode ser uma armadilha para nós. Esse debate do colorismo pode ser uma armadilha para nós. Esses são os pontos, né, que ele discute aqui nesse último capítulo, mas eu queria colocar ainda mais questões que vão surgindo à medida que a gente vai lendo, a gente vai trazendo algumas reflexões. Um desses pontos é que esses discursos contrários, ao meu ver, não era apenas um discurso contra a política de cotas, mas é uma tentativa também de silenciamento dos intelectuais negros, porque as políticas de ações afirmativas, elas são políticas que foram forjadas no contexto do movimento negro, são pautadas pelo movimento negro, por esse grupo étnico-racial, né, historicamente, cientificamente, né, construído como esse grupo inferior. Então, você não querer validar o conhecimento produzido por aqueles que, ora, foram construídos como não humanos, portanto, não produtores de conhecimento, né, que não estava incluído naquela máxima do decado, penso, logo existo. Então, essa tentativa de silenciar o outro, né? Você é um objeto científico e não um agente reflexivo, né? Então, e esse debate, eu acredito que é um debate interessante, que é trazido aqui pelo Munanga. E também os espaços, né? Ele traz aqui, por exemplo, era no Globo, na Folha de São Paulo, que esses intelectuais que são contrários às ações afirmativas, eram esses espaços que eles tinham para se manifestar, né? Enquanto os intelectuais negros, né, unidos do movimento negro, os aliados do movimento negro, quais são esses espaços eram negados para nós, né? Então, a estrutura, né, social, ela é construída de forma de nos silenciar e de dar espaço para que esses grupos possam falar, e são eles, com certeza, que serão mais ouvidos. E o Munanga, eu vejo que esse capítulo é uma forma que ele tem de responder, uma vez que ele não teve o mesmo espaço, né, para poder responder essas críticas, como o Risério teve lá na Folha de São Paulo, por exemplo, ele não teve. Então, o livro, esse capítulo, eu vejo que é uma maneira que ele tem, né, de reagir contra isso, e hoje também as redes sociais, elas nos dão essa possibilidade da gente poder disputar essas narrativas, né, e pelo menos desvelar esse cinismo que é o cinismo desses intelectuais, né, que tentam nos silenciar. E aí um ponto também que eu achei interessante para a gente pensar é de como nós, né, como os intelectuais negros, como nós, acadêmicos, estamos nesse processo de formação, como é que a gente perde tanto tempo, tanta energia para poder desmentir, para poder debater acusações que nos são impetradas.
né? Como é que a gente perde tanta energia que a gente poderia estar utilizando, né, para a produção de novos saberes, né, para o movimento que a gente pertence? Mas a gente está aqui o tempo inteiro respondendo ofensas, se defendendo, indo numa delegacia, procurando maneiras de nos defender. E quanto tempo a gente perde, quanto isso é cansativo, o que leva muitas vezes ao nosso adoecimento mental, inclusive. Uma outra questão que eu queria, falando, a gente começou comentando sobre a participação da Cida Bento lá no Roda Viva, e aí um ponto que me veio, assim, é de como, quando, né, esses espaços que historicamente foram construídos, né, para as elites brancas e que hoje são ocupadas por um grupo de pertencimentos, de vários pertencimentos étnico-raciais, a universidade ela é mais diversa, hoje ela está mais plural, né? Então, quando esses espaços que nos foram negados durante muito tempo, hoje nós chegamos a ter ele, qual é a reação dessas elites? É o sucateamento, que é o que a Cida Bento nos trouxe lá no Roda Viva, na segunda-feira. E aí eu fiquei pensando também que qual a universidade brasileira que iniciou esse trabalho da implementação das cotas raciais? A UERJ. O que é que acontece com a UERJ? Né? Propostas, inclusive, de fechamento da UERJ. Né? Então, à medida que a gente avança nas nossas conquistas, a gente tem uma reação extremamente conservadora e violenta para nos silenciar. E quando não conseguem nos silenciar, né, eles nos matam, porque é isso que estão fazendo com a gente. Eles estão nos matando a cada dia e a cada hora, né? Quanto mais a gente resiste, mais violento são essas reações contra nossos corpos, né? Principalmente os nossos corpos dentro das universidades, que são esses espaços historicamente brancos, que são construídos e foram construídos como espaços para nos construir como objetos e não enquanto sujeitos. Então, é essa a minha contribuição. Obrigada. Boa tarde. Depois dessas excelentes contribuições, né, acho que eu não tenho muita coisa a acrescentar. As meninas pegaram todas, as meninas e os rapazes, né? Então, eu vou me permitir falar um pouco na perspectiva da escrevivência, né? Falando do meu lugar de fala enquanto uma mulher mestiça, filha de um homem negro e uma mulher branca, enquanto uma mulher negra de periferia que hoje está na classe média porque o salário me fez permitir furar essa bolha, né? Então, eu olho para o livro do Munanga como professora, né, de filosofia política, sobretudo, e importante trazer essa consideração que a Conceição acabou de fazer sobre esse último capítulo, que não só permitiu ao Munanga responder a essas críticas totalmente perversas e mau caráter, com certeza, e falar de um percurso que o próprio Munanga fez na primeira obra, que é um percurso extremamente perigoso. O livro chama Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil. E aí, quando você olha a bibliografia, os autores, né, que ele trouxe para fazer esse processo todo de revisão da mestiçagem são autores ocidentais, brancos, né? E quando chega nesse último capítulo, né, que ele acrescentou nessa última edição, aí sim começam a aparecer intelectuais brasileiros. Mas a maioria que tem voz ali são os brancos raivosos que aproveitaram esse período da luta pela implementação das políticas de promoção da igualdade racial, porque é isso que elas são, né? Que ganharam um nome vulgar de lei de cotas, uma delas, né? São várias políticas de ações afirmativas, e que é um disparate, né, na história da formação
do Estado brasileiro e do Estado moderno brasileiro, né, do período da independência, república e Estado Novo, né, e que veio arrastando esse racismo, né, pseudocientista que definiu, por exemplo, a política pública do branqueamento, né, e essa entrada, como a gente viu na obra da Célia Maria Marinho de Azevedo, Onda Negra e Medo Branco, essa entrada de milhões de imigrantes. E como a educação brasileira, né, apesar da Lei 10.639 estar aí vigente desde 2003, mas sem estar atrelada à legislação uma punição pela não adoção da legislação, o que você vê é que esse processo de formação da população brasileira, esse processo histórico da configuração do Estado, ele não é trabalhado. Então, o clichê na educação continua sendo falar da população negra no pós-abolição, né? Que é um equívoco total, e nada, nenhuma palavra sobre o processo de incentivo, políticas públicas, não é? Que foram gastos tanto no período da República como no período do Estado Novo, né? Para a adaptação e o privilégio mesmo, né? Na ocupação de postos de trabalho pelos descendentes de imigrantes. Então, há essa falta de uma história real do povo brasileiro contada em sala de aula e mesmo em todos os aparelhos ideológicos, faz com que as pessoas, os descendentes dos descendentes de imigrantes, não conheçam sua própria história e naturalizem os seus privilégios. Por isso ficam tão ofendidos quando a gente diz, né, que há privilégios, mas historicamente. Então, porque quem está fazendo isso, quem está fazendo essa revisão, quem está contando essa história, são os intelectuais negros. E negros eu incluo todos nós, não é? Eu não gosto do termo mulato, óbvio, porque historicamente é um termo extremamente pejorativo, né? Então, um animal que não presta para procriar. Mas e aí eu vejo, tanto nos autores que o Munanga trouxe na primeira fase do livro, quanto no capítulo adicional, que é sempre aquela dicotomia entre pessoas brancas que se colocam como porta-vozes da mestiçagem e pessoas pretas retintas, que normalmente não estão vinculadas aos princípios e ao processo histórico do movimento negro, ou seja, são pessoas fora da luta, né, da compreensão da luta, que caem nessa armadilha, que é uma armadilha, né? Então, ele traz no episódio do livro o caso lá da Fabiana Cosa, né, que foi convidada para representar a Dona Ivone Lara num filme, e que recebeu várias críticas, né, críticas rasteiras, não é? Como eu disse, de pessoas que não entendem esse processo, não entendem essa armadilha, também não querem, porque tratam o racismo, né, o racismo estrutural brasileiro, né, histórico brasileiro, no senso comum, numa perspectiva rasa, não é? E que entra nesse jogo de, né, a mulatinha de turbante, você não é uma preta retinta, está atrapalhando a luta dos pretos retintos e tudo mais. Eu gostaria de pensar o seguinte, né? Falando agora no lugar de fala de uma mulher mestiça, né? Brasileira, sobretudo, intelectual negra, vinculada ao movimento negro, né? No grupo branco, ao qual efetivamente, com a passibilidade que o mestiço tem, né? Ou seja, menos traços fenotípicos negroides, né? No grupo branco, esse grupo nunca me deixou esquecer que eu tinha o pé na cozinha. Por sinal, essa frase foi uma frase que eu ouvi quando não era negrinha, era o pé na cozinha, deixa eu ver sua gengiva, companheiros, né, parceiros de relação amorosa querendo preparar a família, porque, afinal de contas, é a primeira vez que estavam namorando uma mulher negra. Ou seja, em momento algum, essas pessoas no grupo branco houve uma dúvida
de quem eu era, não é? Então, tendo sido criada como uma mulher negra pelo meu pai, negro, eu sempre soube que eu era uma mulher negra. E o grupo branco nunca me deixou esquecer de que eu era uma mulher negra. Então, quando foi que o fato de eu ter menos características fenotípicas passou a ser um incômodo para os pretos, não vinculados aos princípios do movimento negro, ou seja, que não estudou nada. É sempre o senso comum. Quando a luta cresce, quando a luta negra cresce, como grupos como esse, como o NUPED, crescem, começam a incomodar aí alguns pretos retintos que não estudam, né, que não conhecem a nossa ancestralidade mais próxima, que não é o afro-americano, mas sim o pensamento negro brasileiro. Então, quando eles não fazem isso, não leem isso, o que ele faz? Ele compra esse discurso lá do quem é preto, quem é branco nos Estados Unidos e olha para essa sociedade que não é a norte-americana, que não foi configurada da mesma forma, e começa a dizer, mas ela não é negra. Ela não é negra. A primeira vez que eu, como ativista, estava ligada ao movimento negro em São Paulo, em Campinas, eu escutei com frequência, mas com frequência, alguns dos meus colegas de luta dizendo, eu que sou negro de verdade, eu que sou negra de verdade. Aquela frase começou a ficar tão corriqueira, chegou um momento que virou para mim uma crise e eu disse assim, bom, mas peraí, se eu não sou negra de verdade, nesse outro grupo eu não sou branca, nunca fui tratada como branca. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou instituir o grupo dos mestiços, dos mulatos? Só que eu, né, com uma mulher de 51 anos hoje, olhando para a minha infância, eu me lembro muito bem das mulatas do Sargentelli. Então, era o produto exportação. A sexualidade caiu no corpo de uma mulher como eu. Produto de exportação era uma mulher mulata, não uma preta retinta. Objeto sexual era uma mulher mulata, não uma preta retinta. Ou seja, todas as mulheres mestiças, elas têm muito para falar da sua luta. Elas têm muita dor, muito racismo. Então, quando ela entra no movimento negro, quando ela faz parte do movimento negro, ela tem plena consciência de que ela não faz parte do grupo branco, né? Então, muito obrigado, brancos, não preciso de vocês como porta-voz da minha pessoa, nem de nenhum outro mestiço no Brasil. E ela olha para a pessoa preta e olha, quando ela faz esse tipo de afirmação, que não são todas, né? Porque o NUPED, por exemplo, é composto de brancos, mestiços, pretos, e isso nunca foi uma crise dentro desse grupo, né? É sempre alguém de fora, incomodado com a luta, incomodado com esse movimento, incomodado com como ele está crescendo. Então, ele fala assim, não, mas peraí, essa pessoa não é preta, essa pessoa não é preta e tudo mais. Então, olha a armadilha. Para tentar rachar o grupo, para tentar diminuir a luta, para que isso pare de incomodar, não é? Então, eu me dirijo agora aos jovens que estão caindo, né? Sobretudo os jovens que estão caindo nessa armadilha e estão perdendo seu tempo fazendo tribunal racial em Instagram e Facebook. Leia a sua história, leia a história da miscigenação no Brasil por brasileiros, e não por intelectuais brancos ocidentalizados, e muito menos por ocidentais. Leia o pensamento negro, leia Sueli Carneiro. Sueli Carneiro, há pouco tempo, teve que sair com um texto na GL10, portal, né, do Instituto da Mulher Negra, para dizer atenção ao colorismo, atenção à armadilha. Isso só fere o movimento na veia, separa vocês. Atenção. Então, essa é a minha conclusão, aí, a minha contribuição para o pensamento do Munanga, que é super importante. Falta nele o próprio pensamento negro, né? Ele não está ali. Teve muito texto, óbvio, num ato responsivo a essa quantidade de pessoas brancas intelectuais que dominam mídia, que dominam política, que eram as estrelas dos porta-vozes dos negros nas instituições, nas universidades, e quando o negro se coloca como fala com subjetividade, na hora saíram em acusação das pessoas negras. Por quê?
Porque o negro pode servir como objeto, mas não como subjetividade, não como pensamento, não como sujeito de pensamento. Então, para de cair nessas armadilhas. Vá ler os antigos, vá ler a nossa ancestralidade mais próxima. Leiam os autores que nós estamos apresentando aqui. Você não vai ver o Guerreiro Ramos se perdendo numa discussão de colorismo. Você não vai ver Beatriz Nascimento se perdendo numa discussão de colorismo. Você não vai ver Sueli Carneiro se perdendo numa discussão de colorismo. Você não vai ver Lélia Gonzalez se perdendo numa discussão de colorismo. Então, escolha onde você pluga a sua energia. E não se perca nas armadilhas, não é, identitárias, né? Movimento negro que existe aqui no Brasil desde o final do século XIX, com vários princípios, vários processos de evolução. Na sua quarta fase, entende, puxado por um mulato, nojento termo, Mano Brown, somos todos pretos. Somos todos pretos. É isso que nós somos. Então, obrigada. Depois dessas maravilhosas e fortes contribuições, retomo a conclusão, né, trazendo aqui nas palavras do Munanga, que a análise da produção discursiva da elite intelectual brasileira do fim do século XIX ao meado deste deixa claro que se desenvolveu aqui no Brasil um modelo racista universalista. Esse modelo se caracteriza pela busca da assimilação dos membros dos grupos étnicos raciais diferentes, né, na raça e na cultura do segmento étnico diferente dominante na sociedade. Por isso, a mestiçagem, como etapa transitória no processo de branqueamento, constitui peça central da ideologia racial brasileira. A preocupação de vários autores aos quais Munanga se referiu no decorrer desse trabalho, para compreender a construção da categoria mestiça na sociedade brasileira, tem algo de antropologia especulativa, asfixiada pelo naturalismo, pelo darwinismo, pelo eugenismo e pela ideologia dominante. Sem dúvida, foi graças ao questionamento desses autores que conseguimos nos colocar na pista histórica da construção da ideologia racial brasileira. Mas não deveríamos esquecer que falamos de mulher e de homens brasileiros, históricos e reais, indivíduos reais cujas ações e condições de existência material podem empiricamente ser observadas. E nessa observação empírica mostra nos fatos, sem nenhuma especulação nem mistificação, a posição ocupada por negros e mestiços na estrutura social, política e econômica do Brasil. Aí, continuando na conclusão, Munanga diz que talvez esteja nesse ponto a inteligência, bem como eficácia, ou melhor, originalidade do sistema racial brasileiro, que é capaz de manter uma estrutura racista sem hostilidades fortemente abertas, como se observa em outros países. A ideologia dominante sempre defendeu a ideia de que a identidade brasileira é mestiça, o que leva a crer que política e ideologicamente a mensagem é uma peça de grande peso nas propostas e projetos de mudança contra as desigualdades raciais no Brasil. Todas as tendências reivindicam a mestiçagem para sustentar ora a unidade nacional, ora a identidade negra. E nisso aí a gente cai nesse ponto que o Munanga traz sobre o racismo universalista e o racismo diferencialista, né? Que o movimento negro no Brasil, em suas fases iniciais, ele tentou ser políticas antirracistas universalistas, né? De assimilação. E hoje em dia, na atual fase que o movimento negro se encontra, a tática de enfrentamento é diferencialista. Apostando na pluralidade e aceitamento das diferenças. E nisso a gente vê também que, né, da esquerda à direita, alguns pensadores caíram nisso, como dito anteriormente, o próprio Darcy Ribeiro, né, que ele retoma essa ideia de unidade, identidade nacional, né? Ele está retomando essa ideia da política de embranquecimento. E aí, né, que já foi citada a Conceição Evaristo, a gente pode dizer sobre as políticas de embranquecimento que se combinaram de nos matar, né, nós combinamos de não morrer. E aí, para finalizar, as elites e classes dominantes, né, da burguesia brasileira, através dos aparelhos ideológicos, seja a grande mídia, né, a mídia tradicional, a mídia oligárquica, via instituições também,
visam inviabilizar o debate sério e construtivo, né? Igual foi muito bem levantado tanto pela Adna quanto pela Conceição. Usando expedientes cínicos e desonestos intelectualmente, fazendo com que ficamos debatendo imbecilidades como racismo reverso, ou perdendo tempo discutindo o óbvio, que não existe raça biológica, perdão. Isso demonstra, né, uma tática mesmo de inviabilização do debate. E nos últimos meses houveram várias polêmicas, entre várias aspas, envolvendo, de novo, né, Risério, o Demétrio, justamente usando esses expedientes. E aqui entra um outro fator importante para essa discussão, que são as redes sociais e os engajamentos. Então, até mesmo a nossa reação, ela serve como um meio de promoção de debate, de promoção das ideias da elite dominante, né? E via engajamento, através de colunas e espaços nas diversas mídias, o debate produtivo é interrompido. Outra questão, né? Nesses espaços, quem tem espaço para poder falar sobre raça e racismo nas mídias? São os Demétrios, os Risérios ou os Munangas e Almeidas, né? Então, a gente vê como que esses espaços são... E a mídia, ela serve de porta-voz, né? Para essas elites. Essa seria a conclusão. Agradeço pela atenção de todos e reforço o convite para a próxima leitura no PED, que é Beatriz Nascimento, Eu Sou Atlântica. Obrigado.